Olá, gente, boa noite. Estamos no ar, estamos ao vivo aí com as minhas amigas Luciene Medeiros, Eurides Oliveira. Eu sou a Salete Bess, faço parte da equipe ampliada das SEBs. E esta é a segunda live promovida, então, pelas SEBs do Brasil. É uma alegria ter essas mulheres maravilhosas aqui. Hoje é o Dia das Mulheres Maravilhosas, né? Luciene, Eurides, que vão nos ajudar a compreender toda essa questão da pandemia e essa relação também com a questão da violência, em especial a violência doméstica contra a mulher, né? Que é o que a gente vem percebendo, infelizmente, um número elevado aí de casos que vão, né, trazendo essa dura realidade. Então, acolhemos aí a cada um e cada uma que está nesse imenso Brasil. Vocês percebam que a Eurides está de camisetinha, bem fresquinha, eu aqui em Curitiba, gelada, né? Então, isso faz parte do nosso imenso Brasil, né? Para a gente começar, eu trago aqui um poema do Bertolt Brecht, e o título é bem danadinho, né? A Desgraçados. Para a gente refletir um pouquinho, para a gente começar. Um irmão é maltratado, ou no nosso caso aqui, uma irmã é maltratada, e vocês olham para o outro lado, grita de dor a ferida e vocês ficam calados? A violência faz a ronda e escolhe a vítima. E vocês dizem, a mim ele está poupando, vamos fingir que não estamos olhando. Mas que cidade, que espécie de gente é essa? Quando campeia em uma cidade a injustiça, é necessário que alguém se levante. Não havendo quem se levante, é preferível que um grande incêndio tome toda a cidade e desapareça antes que a noite desça. Bertolt Brecht. É uma triste realidade, né, meninas, que a gente vai percebendo nessa quarentena, e aí o nosso título de hoje é Quarentena e a Violência Doméstica. O que as SEBs têm a ver com isso? Então, estamos aqui hoje com a Eurides Oliveira e a Luciene Medeiros. Então, a Luciene Medeiros é doutora em Serviço Social pela PUC-Rio, é pós-doutoranda no Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social pela UFF, mestre em Serviço Social pela PUC-Rio, graduou-se em História e tem pós-graduação lato sensu em História Social do Brasil. Ela é professora no Departamento de Estudos Sociais, do Serviço Social da PUC-Rio, onde leciona no curso de graduação. Coordena e leciona nos cursos de pós-graduação lato sensu, especialização em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. E atendimento à criança e adolescente vítima de violência doméstica. A Luciene, então, é autora do livro Em Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher. Organizadora da revista O Social em Questão, Gênero, Feminismos, Políticas Públicas e Interseccionalidade, e do livro Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ela participa do Fórum Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense. Em uma perspectiva interdisciplinar, a sua experiência se concentra sobretudo na área do serviço social e história, com ênfase no âmbito das políticas públicas de gênero, atuando principalmente nos temas como movimento feminista, movimentos de mulheres, gênero, políticas públicas, violência de gênero, violência doméstica contra a mulher. Então, esta é a Luciene Medeiros. E agora, quero apresentar para vocês também a irmã Eurides Alves de Oliveira, que é religiosa das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. A Eurides é socióloga,
mestra em Ciências da Religião e é assessora das SEBs do Regional Norte 1. É integrante da rede Um Grito pela Vida, rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Tivemos até uma campanha da fraternidade com essa temática, né, Eurides? Sim. E da Comissão Especial contra o Tráfico de Pessoas da CNBB. Coordenadora do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes do Amazonas, militante do Fórum Permanente de Mulheres de Manaus e membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Manaus. Então, percebam aí que nós temos grandes companheiras que têm um acúmulo aí de trabalho, de vivência, de enfrentamento contra essa questão da violência doméstica, em especial a questão da violência contra as mulheres. E aí, meninas, acho que agora a proposta é que a gente faça, então, uma roda de conversa virtual, né? Então, a gente também quer acolher aí os nossos, as pessoas que estão participando do Brasil inteiro. Então, acho que a gente abre aí um momento de uns 10 minutos, pode ser? 10 minutos, então, para que a gente ouça um pouco, né, cada uma de vocês, e aí a gente vai buscando a interação com os participantes, tá bom? Vamos lá. Luciene? Vamos. Isso aí, bem-vinda! Obrigada, Salete. Em primeiro lugar, quero muito agradecer o convite, que eu fico muito honrada de estar aqui com vocês, de estar falando nesse grupo e para o Brasil inteiro, conhecendo Salete Eurides e já com muita afinidade, muita sintonia, isso é muito legal. Então, nesse primeiro momento, eu vou pensar um pouco com vocês sobre o que é essa violência, né? O que é essa violência doméstica contra as mulheres, né? Acho que a gente primeiro tem que pensar que essa violência ela só ocorre numa sociedade onde é marcada estruturalmente pela desigualdade, né? E aí a gente tem as várias desigualdades de classe social, de raça e desigualdade de gênero. Essa sociedade brasileira, não somente sociedade brasileira, mas vamos dar ênfase ao Brasil, né? Então, uma sociedade em que essa desigualdade histórica, sistemática, ela se dá nas diversas áreas, né? Se a gente for pensar na inserção das mulheres no mercado de trabalho, na participação das mulheres no parlamento, hoje, a gente, mesmo com todas as leis, a gente só tem 10% das mulheres no parlamento, de representação das mulheres. Então, a desigualdade nesse país se expressa de forma nas diversas dimensões. E pensar também que a gente não está falando de uma mulher universal, né? A gente está falando de mulheres, né? Que mulheres, dependendo da sua experiência, né? Enquanto raça, enquanto classe, enquanto religião, região, do lugar de moradia, a experiência de uma mulher do Amazonas, jovem e negra, com certeza é diferente da experiência de uma mulher jovem negra no sul do Brasil, no sudeste do Brasil. Então, a gente tem que pensar que não existe a mulher brasileira, né? Existe as mulheres, né? E, dependendo desse colorido dessa mulher, a desigualdade é mais intensa. Pensar, por exemplo, nas mulheres negras desse país, né? Que são as que mais sofrem violência, a que estão no que a gente chama da base da pirâmide social, né? Então, é dizer que a violência contra a mulher é uma das expressões dessa desigualdade de gênero, né? Claro que é
é a mais dramática, porque eu estou falando de vida e morte, eu estou falando de estupro, eu estou falando de uma violência que não só atinge o corpo físico das mulheres, mas também, como muitas mulheres dizem, aquelas que sofrem violência psicológica, atinge e afeta, marca a sua alma, né? E por que a gente está falando da violência de gênero, né? Porque e aí a gente trabalha com essa categoria, gênero, né? Por que a gente está trabalhando com essa categoria que a gente chama de categoria de análise, né? É porque são relações socialmente construídas. Como já dizia lá Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, não se nasce homem, fazendo um paralelo, torna-se homem, né? Então a gente vai aprendendo a ser esta mulher, né? E a sociedade, culturalmente falando, e nas relações sociais, vão sendo colocadas questões. Então, por que essas relações entre os homens e as mulheres se dão dessa forma? Porque é aprendido. Não é do campo da biologia, não é do campo da natureza. Eu estou dizendo isso, eu quero demarcar bastante isso, porque se o homem que violenta uma mulher, que bate, que estupra, que mata, pelo fato dela ser mulher, isso não é porque é da natureza do masculino ser violento com a mulher, né? Isso se aprende. Né? Quem nunca escutou o ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Quem nunca escutou, por exemplo, as músicas, o cravo brigou com a rosa, enfim, isso é aprendido. Se é aprendido, pode ser reconstruído, pode ser repensado, refletido, né? Então, por isso que a gente trabalha com essa categoria de gênero. Então, violência de gênero é aquela violência que as mulheres sofrem pelo fato delas serem mulheres, né? E a gente vive muitas situações de violência. Nem toda a violência que a mulher sofre é um crime, né? Faz dessa mulher uma vítima. Né? A gente vive na sociedade, e aí isso é importante dizer, né? Onde acontece essa violência de gênero, né? Ela acontece no espaço societário, ela acontece em todos os lugares, né? A gente tem aqui dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? E nesse tempo de pandemia, mostrando para a gente, né? Dos meses de março e abril, né, o crescimento da violência letal em 22% contra as mulheres. Quer dizer, 143 mulheres nesse país, nos meses de março e abril, foram mortas pelo fato de serem mulheres. Né? E passando a outra transparência, eu falo ainda transparência, viu, Eurides? A gente denuncia a geração da gente. Tá, Celeste? Somos todas da mesma aqui. Somos todas da mesma geração. Né? Os mais jovens diriam, isso é um card. Bom, não sei. Linguajar denuncia, né, Luciene? Denuncia. Quando eu falo, né? É mais barato, minha filha me olha e fala... Pois é. Já diz, né? Vamos lá. Então, nesse tempo de pandemia, e aí eu vou mostrar os dados e depois vou continuar com a reflexão, né? Então, a gente aumenta o número de feminicídio, né? que esse crime que a mulher sofre, ela é assassinada pelo fato de ser mulher, né? Nesse tempo de pandemia, as mulheres têm maior dificuldade de denunciar, isso faz com que... Como é que isso se representa? Houve uma redução dos registros de crimes nas delegacias, né? Uma redução de 25%, tinha lá em 2019, e agora quer dizer, de 2019 para 2020, nesse período de março, abril,
os registros de lesão corporal dolosa decorrentes da violência doméstica reduziu em 25%. Os crimes de estupro de vulnerável, lembrando que é um crime hediondo, né, em 28%. Né? As medidas protetivas que estão previstas na Lei Maria da Penha, enfim, em São Paulo reduziu 3,7%, no Pará 8,2%, no Rio de Janeiro, o estado onde eu moro, 28,7%, e no Acre 31%. Né? O contraponto disso é que as chamadas do 190, o 190 é um número de abrangência nacional, quando se chama que a violência está acontecendo naquele exato momento. A agressão está acontecendo e aí chama a polícia para ela intervir. Você vê, isso é um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança, e eles fizeram... nos estados de São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Acre, Amapá, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, nesse tempo. Então, você vê que se, de um lado, as mulheres têm mais dificuldade em ir à delegacia denunciar, né, mesmo nos estados onde tem os boletins online, né, porque elas estão o tempo todo ali com o agressor, e a gente vai falar isso mais para frente. De outro lado, é o aumento do 190. Então, as mulheres estão sofrendo, estão se denunciando mais no ato da violência, no que a gente chama, no ciclo da violência, na fase da explosão, né? Pode passar. E aí, no Ligue 180, e é bom a gente dizer que há uma diferenciação entre o 190 e o 180. No 190, se eu sei que a minha vizinha está lá sofrendo agressão naquele momento, ou eu mesma, eu ligo e peço socorro. No 180, que também tem abrangência nacional, é um número de denúncia, sim, mas também de solicitar orientação. Então, por exemplo, eu sei de uma mulher que sofre violência, ou eu mesma sofro violência, mas não sei como ajudar, não sei aonde encaminhar essa mulher. Liga para o 180 e eles vão estar dando orientações, informações para vocês. A vítima, ou para alguém que saiba de uma mulher e queira ajudá-la. Então, a gente vai ver, e esses dados são muito marcantes, em apenas, só no mês de abril, onde o país vivia o isolamento, né, houve um crescimento de 37,6% da ligação do 180. Então, você vê, no mês de março, teve 9.950 ligações por 180 no território brasileiro, e no mês de abril, 9.965. Se você vê nos anos anteriores, aí a gente demarca esse aumento. Então, para dizer que, nesse momento de pandemia, os números mostram, e não só os números, né? A gente sabe que esses números aqui, eles são subnotificados, né? Mas são tão alarmantes que já demonstra o quadro de gravidade dessa violência. A gente tem uma pandemia dentro de uma pandemia, né? E não é à toa, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde, lá em 2002, já afirmava que a violência contra a mulher era uma questão de saúde pública. Então, não só os números, mesmo com a subnotificação, mas a gente sabe, conversando com as pessoas, o quanto o número aumentou. Algumas pessoas vão dizer, será que aumentou mesmo ou a gente está percebendo mais? Né? O fato de estar em casa, todo mundo, dentro das possibilidades, a gente está tendo esse maior contato. Então, eu estou falando dessa violência de gênero, essa violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher. Dentro da violência de gênero, tem várias violências, né? E aí, a que mais a mulher sofre
é aquela violência que a gente chama de violência doméstica e familiar contra a mulher, que está preconizada na Lei Maria da Penha, né? E que diz, né, que é uma violência de gênero. Ai, Everaldo, que bom que você está aqui. Meu aluno de graduação da PUC-Rio. E que diz que essa é uma violência de gênero, uma violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher. Eu não vou poder estar falando aqui detalhadamente, mas eu queria dizer para vocês, meu Deus, estou vendo meu tempo aqui, eu vou encerrar. Eu já ia falar que está encerrando, não precisou. Eu queria dizer para vocês que é importante todo mundo buscar a Lei Maria da Penha, né? Essa violência doméstica e familiar contra a mulher, e que em quantidade e em qualidade, né, é aquela em maior número perpetrada pelo parceiro íntimo, que coabite ou tenha vivido, ou nunca tenha vivido, morado, coabitado com essa mulher. Né? E aí eu estou falando de namorado, estou falando de marido, de companheiro, de noivo, de ficante, de ex-namorado, ex-marido, ex-noivo, ex-companheiro, ex-ficante. Né? Então, já dando uma dica, chamar a atenção para o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que fala sobre, define essa violência doméstica e familiar, e o artigo 7º, que dá as tipificações, que a gente pode falar depois. Eu acho que é isso para esse primeiro momento, gente. Ótimo. Obrigada, Luciene. Já de antemão, assim, a gente vai percebendo quantos elementos, né, que a Luciene traz, e também ali pelos comentários, né, as provocações que os nossos internautas, aí, pessoal que está acompanhando já vai trazendo, né, a questão da educação, a questão do machismo, do patriarcado, do que se comercializa, né, de música, de novela, de moda, de várias situações que perpetuam essa questão da violência contra a mulher. Né? Mas é isso, a gente vai ter tempo aí para o nosso debate. Eurides, então, com você, aí a palavra, uns 15 minutos também, para a gente continuar a nossa roda de conversa. Tá bom. Boa noite, Salete, boa noite, Luciene, boa noite, pessoal que participa conosco desse bate-papo, né? Acho que a Luciene já introduziu bastante na nossa compreensão a questão do conceito da violência, da forma como ela se expressa, da gravidade dela nesse momento de pandemia. E eu queria começar essa minha primeira provocação justamente com a pergunta do nosso tema, né? Violência, quarentena e violência doméstica, o que a SEBS tem a ver com isso? Né? Até porque estamos aqui no ambiente de quem está, a maioria que está vendo são das nossas comunidades, são das nossas organizações, são da nossa rede de proteção, são também da academia, né? E quando a SEBS tem por missão e por tradição e por identidade fazer do compromisso, né, com as causas sociais a expressão da sua fé. Ou seja, a ligação fé e vida na SEBS é algo preciosíssimo, né? E nessa ligação fé e vida, a missão primeira das comunidades eclesiais de base é a defesa da vida. A defesa da vida e, sobretudo, vida mais ameaçada. Por isso, quando se pergunta o que a SEB tem a ver com violência doméstica, e eu, como faço parte da rede Um Grito pela Vida, quando hoje pensava um pouco nesse nosso bate-papo, eu dizia, é preciso a SEBS acordar mais ainda, né, quem já está acordado, ótimo, para o grito das mulheres. Porque o principal grito das mulheres hoje é, nós queremos viver, parem de nos matar. Né? E aí, por quê? Porque não dá mais para nós convivermos e falarmos que professamos a fé em um Deus da vida e continuar surdos, né? O poema que a Salete nos trouxe no início já falava disso, indiferente a essa dramática realidade da violência contra as mulheres
que estão nos matando simplesmente porque nós somos mulheres, né? Os números aqui, que nós não vamos exaustivamente falar, vocês podem colocar aí, né? Apesar de ter todo um problema de banco de dados no Brasil, mas os números são exorbitantes e crescem, né? Tem crescido agora na pandemia, apesar de que tem crescido também a subnotificação, e isso mostra isso como um grande desafio para nós. Então, eu queria começar um pouquinho chamando a nossa atenção, né? Para que nas nossas comunidades a gente se dê conta que o tema da violência contra a mulher não é um tema secundário, não é um detalhe, e não é coisa só das mulheres ou de um grupo de mulheres, é uma responsabilidade de todos e todas nós. Esta é a minha primeira fala, é a minha primeira provocação para a nossa comunidade, para as nossas comunidades de base, para as nossas organizações populares, para os nossos movimentos de mulheres, para todos que estão nos ouvindo, homens e mulheres. Então, essa é a primeira fala. O segundo, eu queria retomar um pouquinho isso que a Lucineide já falou, né, de que a violência de gênero, ela é uma violência relacional, né? Então, nós precisamos avaliar como estão as nossas relações, né? É um problema relacional, e nesse problema relacional está embutido uma dimensão de poder muito arraigada, né? De um poder desigual, onde a gente, como mulheres e como homens, nos colocamos num patamar de desigualdade, de assimetria, que precisa ser superado. E não nos colocamos porque somos bons ou maus, né? As mulheres são boazinhas, os homens são maus ou vice-versa. Mas nos colocamos nesse dilema e nesse conflito relacional por causa de toda essa construção sociocultural machista, patriarcal, que todos nós nascemos, crescemos, e que as instituições todas, né? Família, escola, comunidade, instituições de governo, cultura, né? Pelas músicas e tal, vai reconstruindo e vai formando. Então, um grande apelo, então, para a gente poder se dar conta de que a superação e o enfrentamento desse cenário de violência passa por uma desconstrução, né, daquilo que nos colocaram como normal, né, e que a gente, ao longo da vida, foi naturalizando, né, a violência contra a mulher, contra a violência contra o idoso, né, a violência contra os pobres, contra os negros, elas acabam sendo, assim, parece que algo predestinado, algo natural que a gente vai normatizando. Apesar de todo o avanço que a gente fez na legislação, graças a Deus, do aumento das denúncias, da caminhada que a gente fez, que foi grande, mas ainda permanece no imaginário social das pessoas, por medo, por cumplicidade ou por falta de informação, essa dimensão da naturalização e de uma certa indiferença a essa causa. Então, a importância da gente se dar conta dos papéis sociais que cada um e cada uma de nós, e como grupo, como comunidades, a gente tem na superação das violências. Um convite um pouco para a gente pensar nessa dimensão da naturalização das violências contra as mulheres, contra outras categorias, porque a violência doméstica também tem aqui a violência contra a criança, contra o idoso, né? Mas nós vamos focar na violência contra a mulher. Então, um pouco essa dimensão da naturalização e de compreender que é preciso pensar em relações diferenciadas. E aí a gente precisa estar atento ao homem que nós somos ou à mulher que nós somos, né? Cada um a partir, ou outra orientação sexual também, mas como é que a gente constrói relações mais igualitárias, né? Se a gente não se dá conta do substrato cultural das nossas identidades construídas e que isso se retoma aí, se apresenta nas nossas de violência de gênero, da violência contra as mulheres, né? Então, essa dimensão de que a gente precisa desnaturalizar. Não basta dizer que tem que meter a colher, né? Tem que meter a colher, sim, tem que denunciar, mas também tem que mudar padrões de comportamento. E isso a partir das nossas casas, a partir das nossas comunidades. Porque com muito carinho eu digo, nós temos companheiros muito bons nas nossas comunidades, temos gente que fez um caminho, mas também nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nas nossas instituições, tem gente que é ótimo na luta social, na luta por trabalho, na luta por dignidade, na luta por direito, mas que nessa questão das relações de gênero, né, acaba não se percebendo também, às vezes, como agressor ou como agressora, porque também
pode ver isso. Então, acho que é importante pensarmos um pouquinho nisso. Eu estou falando, assim, muito provocações bem concretas, sem muita teoria, para a gente poder fazer um debate também a partir das nossas vivências, né, cotidianas. Depois que eu gostaria também de trazer um pouquinho, assim, essa questão, como é que as comunidades lidam ou percebem as questões da violência doméstica no interior das comunidades de base. Porque a maioria das nossas comunidades são feitas de mulheres, né? Muitas lideranças, muitos animadores, e nós, muitas vezes, queremos o trabalho dessas mulheres, queremos o serviço, elas são boas para cantar, elas são boas para cuidar do centro comunitário, são boas para secretariar, são boas para muitas coisas, mas às vezes as mulheres das nossas comunidades, a dona Maria, a dona Joana, a dona Isabel, né, tem todos os dias para a comunidade, ela tem cenário de violência dentro de casa e a gente não percebe. E a gente não cria espaço de partilha nas próprias comunidades para que as mulheres possam fazer isso. E aí eu parto do princípio, né, e aqui eu sou bem Paulo Freireana, com algumas palavras geradoras que eu queria fazer nessa minha primeira fala, para a gente conversar num processo de enfrentamento a essa questão das violências contra as mulheres e outras violências também, mas especificamente da violência contra a mulher, dentro das comunidades de base. Eu acho que a gente precisa, de forma muito simples, né, a partir dos espaços que a gente está, isso vai aprofundando de acordo com o caminho que a gente vai fazendo, ter algumas atitudes e alguns processos serem desenvolvidos ou retomados, né, dentro das nossas comunidades. O primeiro é a dimensão do acolhimento das mulheres que sofrem violência. Ter espaço na comunidade para que as mulheres possam se expressar, ter um espaço de confiança, que as mulheres possam se expressar como sofredoras de violência e ter um acolhimento e não um julgamento, né, das mulheres nesse sentido. Um outro aspecto é a escuta dessas mulheres. Pensar que serviços de escuta nossas comunidades podem oferecer às mulheres que sofrem violência, né? Porque sem um acolhimento, e sem uma escuta amiga, sem uma escuta compreensiva de alguém ou de um grupo, as mulheres, muito poucas delas, terão a coragem suficiente para enfrentar um processo de denúncia, depois para enfrentar um processo que às vezes é de afastamento do lar, enfrentar um processo familiar, que é uma ruptura com um padrão já construído. Então, acolher, escutar. Depois, orientar para a denúncia e, quando necessário, acompanhá-la nessa denúncia, ou em outros momentos, fazer a própria denúncia, né? Então, denunciar é papel da comunidade fazer, né? E depois também não basta denunciar, eu peguei e disquei para o 190, falava já, porque estava batendo, temos que fazer isso, porque tem que salvar a vida na hora. Ou liguei para o 180, recebi as informações do processo que tem que fazer. Então, você precisa acompanhar essas mulheres, né? É preciso encaminhar, e para isso a comunidade precisa saber quais são os serviços que tem no seu bairro, na sua cidade, né? Os fóruns, os comitês, as secretarias de atendimento, as casas de acolhimento, qual é a rede de proteção aqui no município para você orientar e acompanhar essa mulher no serviço que ela precisa. Porque ela não precisa só da denúncia, ela precisa denunciar para poder ela se livrar do agressor e, de uma certa forma, poder continuar vivendo. Mas ela tem que estar psicologicamente abalada, ela precisa depois de ajuda assistencial para cuidar dos filhos, ela precisa de tratamento psicológico, às vezes ela precisa de um lugar para abrigamento. Cada caso é um caso. Então, a comunidade que se envolve com isso, que quer realmente, precisa pensar processos de acompanhamento dessas mulheres. Depois, um outro papel das comunidades, e aí não só das comunidades, mas de todos nós, um insistente trabalho de sensibilização da sociedade. É dever de todos, né? Então, é preciso falar sobre isso, é preciso fazer campanhas sobre isso, é preciso, nos processos formativos, falar sobre essa realidade. Então, é preciso sensibilizar as pessoas para romper a naturalização, para coibir, para prevenir, né, a violência sexual. Depois, o segundo, é preciso também educar e reeducar. A gente precisa educar também a nova geração, meninos e meninas, educar e reeducar nós mesmos, para que a gente possa se mobilizar num conjunto, né,
em todos os espaços para fazer isso. Sei que muita coisa já é feita, mas às vezes eu penso que nós, das nossas comunidades eclesiais de base, dos nossos grupos, dos nossos movimentos, a gente está envolvido com tanta coisa que essas questões bem práticas do cotidiano, da vida das mulheres que conosco caminham e suas famílias, eles passam despercebidos. E aí a gente só lamenta quando é mais um feminicídio que aparece na mídia, que choca por 2 dias e depois vira número. E não pode, a vida das mulheres é muito mais que número. Então, mobilizar. E depois também organizar. A gente precisa ajudar as mulheres a se organizar na comunidade, no bairro, na cidade. A se organizar em grupos para partilha, em grupos de autoajuda, mas também se organizar para a questão da sustentabilidade, dos grupos de geração de renda, porque entre as causas da violência, você tem a causa cultural, que é essa construção de papéis, estereótipos de problemas, você também tem uma causa socioeconômica, que é de sobrevivência, num país extremamente dividido, né, entre ricos e pobres, e aonde as mulheres sofrem mais com essa questão. A mulher que depois precisa denunciar o agressor e separa do seu companheiro, ela é chefe de família, são mais de 40% das mulheres no Brasil que são pai e mãe, então é preciso pensar também a questão da sustentabilidade, então os projetos de geração de renda, que conjuguem essa dimensão da sustentabilidade, mas também espaço humano de partilha, de superação da violência. E, por fim, trabalhar, de fato, o empoderamento das mulheres, e aqui desde da infância, né, desde das crianças, das adolescentes e das mulheres adultas. Né? Empoderar significa ajudar as mulheres a perceber a força que vem de dentro delas mesmas, para elas irem ocupando sempre mais, com autonomia, o seu espaço na família, na sociedade, nas igrejas, né, nos espaços políticos, porque só a participação mais efetiva das mulheres, com consciência, na universidade, fazendo estudos de campo, só esse processo de empoderamento coletivo vai fazer com que a gente possa, de fato, coibir e reduzir essas cifras que são assustadoras. O Brasil ocupa o 5º lugar numa lista de 83 países, o 5º lugar de maior número de violência doméstica. Tá? Então, e a gente é um dos países mais religiosos do mundo, né? E aqui eu não estou falando só de catolicismo, estou falando de todas as religiões. Então, a gente precisa pensar nessa forma de fazer um caminho prático, também teórico, de análise, de aprofundamento das causas, de conhecimento da legislação, para a gente coibir e diminuir a doméstica, e quiçá um dia a gente exterminar esse mal, né, que faz tanto, que oprime, que mata e que tira a vida de tantas mulheres, né? Então, a gente precisa lutar, sim, contra esse patriarcado, que está muito junto com esse capitalismo selvagem que a gente está aí. A gente precisa superar o machismo, e a gente precisa superar também, na religião, o que a gente chama de quiriacado, essa ideia de que um é senhor do outro, né? O nosso Deus nos faz discípulos e discípulas iguais. E também nas relações de gênero, a gente precisa assumir isso. Paro por aqui, depois a gente vai batendo papo aí, a nossa roda de conversa. Muito bom, Eurides, gratidão aí pela sua contribuição. A gente vai percebendo aqui também pelos comentários, né, toda essa questão da relação, na verdade, a violência contra a mulher é um reflexo de uma educação, né, que vem ao longo do tempo, de um olhar sobre a questão da mulher, enfim, né? Como que vocês veem essa questão da educação, tanto a educação de casa, né, a educação doméstica, a educação do dia a dia, com os pais, os responsáveis nessa educação, como também a educação escolar, né? A gente perceber assim, de que forma que a escola, que a academia pode ajudar a mudar um pouco essa realidade. E, mais ainda, qual que é o papel, e já que estamos falando aqui, o que as SEBs têm a ver com isso, né? Qual que é o papel, a Eurides trouxe bastante elementos, assim, né, da gente pensar
enquanto comunidades, enquanto igreja, criar mecanismos também nas nossas comunidades de perceber, de criar espaços para esse olhar atento à vida das mulheres, a vida que corre perigo, muitas vezes não é de forma tão nítida, mas é porque às vezes a gente também não cria mecanismos para perceber essas dificuldades, esse sofrimento que as mulheres vêm passando no seu dia a dia, né? Então, pensar assim, qual que é o papel da educação em todos os sentidos? A educação nas nossas casas, enquanto pai, mãe, responsável pela educação dessas crianças e jovens, e também a educação a nível, né, acadêmico, escolar, e também qual que é esse papel da igreja enquanto agente, podemos assim dizer, de educação na fé. Mas que tipo de fé é essa? É uma fé que liberta ou é uma fé que vai ocultando algumas questões, né? Eu acho que alguns elementos para a gente pensar, né? Primeiro que o que causa essa violência é uma relação. E aí a gente está dando foco aqui a essa violência doméstica e familiar contra a mulher perpetrada pelo parceiro íntimo, né? Enquanto uma violência de gênero. É esse o foco que a gente está dando, né? Que eu acho que é super importante. Por que ela acontece? Ela acontece porque são relações marcadas pelo poder e controle do homem sobre a mulher. E esse poder e controle se expressa das mais variadas formas, desde uma atitude de humilhar essa mulher frente às pessoas, de menosprezá-la, até bater, até estuprar, enfim. E é uma violência. Então, é isso que leva os homens a cometerem violência contra as mulheres, né? São relações marcadas pelo poder e controle. Eu sempre brinco, as pessoas falam assim, e as mulheres falam, meu marido é maravilhoso, mas ele, quando bebe, ele me bate. Então, a bebida é a causa. Aí eu pergunto para as mulheres, por que ele bebeu? Porque o chefe brigou com ele. E aí eu pergunto, então tá bom, o chefe brigou com ele bebeu, ele tinha que bater no chefe. Mas por que ele não bate no chefe? Porque o chefe, para ele, tem uma condição de superioridade. Ele vai bater na mulher porque essa mulher, para ele, é inferior. Essa mulher é posse dele. Ele tem poder e controle sobre a mulher, né? Então, é isso que leva. Agora, evidentemente que tem fatores de riscos. A bebida é uma delas, né? Um grupo social que tem que é frágil nas suas relações, que não consegue fazer exatamente isso que a Eurides, didaticamente, assim, Eurides, eu quero gravar essa tua fala, sabe? Está gravado, está gravado. Já está gravado. Para que essas mulheres possam sair. Os grupos, as mulheres falam com o seu corpo. O silêncio, muitas das vezes, denuncia uma agressão, só que a gente não tem escuta, principalmente quando essa mulher sofre violência psicológica, que é aquela violência que não traz a marca física, né, mas que aniquila. Então, e na nossa sociedade, a gente tem, sim, nas comunidades, nas nossas famílias, enfim, nas relações microsociais e macrosociais, a gente tem atitudes que a própria sociedade dá uma licença social. Então, o cara chega com a sua companheira num grupo, ele discrimina ela, ou ele humilha, ninguém fala nada, as pessoas ficam até incomodadas, fingem que não houve. Ora, isso é uma forma que a gente está sendo conivente com essa violência, né? Isso é uma forma séria, está lá preconizada na Lei Maria da Penha. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Eu acho que a gente pode ter mais empatia com as mulheres.
Isso que a Eurídice falou, escutar as mulheres. Escutar não fala dessas mulheres, né? Escutar o que está na sua vida, por que essa mulher nunca sai, por que essa mulher vive de roupas, né, de blusas longas, por quê? Por que é tão diferente? Né? E a gente precisa ter uma ação também dos homens no campo da prevenção. Como muito bem falou Eurídice, a violência contra a mulher não é uma questão de nós mulheres apenas. É uma questão da humanidade, é uma questão dos homens e das mulheres, independente de todas desse colorido. É fundamental que os homens digam que homem que é homem não bate mulher. É fundamental que os homens dialoguem entre eles, né, sobre esse ser masculino. Por que o masculino tem que ser esse que agride, esse que humilha, esse que mata, esse que estupra? Não, tem os masculinos. Então, no campo da prevenção, a gente precisa disso. A escola, e aí pensando, né? Então, é uma questão cultural. A gente tem que rever os nossos valores. O ditado em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, hoje, na pandemia, está sendo absolutamente quebrado, e que bom que seja, porque a gente precisa meter a colher, sim. Se a gente não mete a colher, as nossas companheiras de vizinhas, amigas, vão morrer, vão sofrer uma nova agressão. Isso é muito... Então, a gente pode estar prevenindo. Então, a pandemia ela está dando visibilidade, né, a essa situação. A gente precisa quebrar, desconstruir esses valores culturais que estão enraizados na nossa sociedade. No campo da educação formal, a gente viveu, nos últimos anos, né, um massacre de tirar dos planos municipais de educação toda a discussão de gênero, né? Isso é um crime que fez. Aliás, a gente tem que pensar não só nas comunidades, não só em escutar aquela mulher, mas a gente também tem que pensar em políticas públicas. Né? Porque se eu não penso, se o Estado brasileiro, entendendo o Estado, os governos municipal, estadual e federal, o legislativo, o judiciário, a sociedade civil, se a gente não tem um Estado brasileiro que diga, né, que isso é uma questão de Estado, a gente vai continuar, como diz um ditado popular, enxugando gelo. A gente precisa não só estar nas nossas relações microsociais, né, fazendo tudo que a Eurídice falou, mas a gente também precisa lutar por políticas públicas de enfrentamento à violência. Eu pergunto para cada pessoa que está nos assistindo, no seu município, quanto tem destinado na Lei Orgânica Municipal, na LDO, de orçamento para as políticas públicas voltadas para enfrentamento à violência contra a mulher. O governo federal, no ano passado, destinou 0% de políticas públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher. A gente está vivendo um momento neste país que não só está se esvaziando os serviços especializados, mas a gente está vivendo uma política antagônica a tudo, uma política do ódio, uma política que incentiva a violência contra a mulher, inclusive não destinando orçamento. Então, é pensar na escola, é pensar no âmbito da cultura e pensar também na questão macro, nas questões das políticas públicas. A gente vai se empolgando, né? Pensar toda essa questão das políticas públicas, né, Luciene, também em todos os outros âmbitos, né? O enxugamento, o congelamento aí que teve dos direitos sociais e tudo mais, nós vamos sentindo no dia a dia
nas nossas comunidades, o que isso afeta no dia a dia, né? E a questão da política para mulheres não é diferente, né? Com a extinção da Secretaria Nacional das Mulheres, já se percebe que, bom, isso não é foco para esse governo, né? Enfim, Eurídice gostaria de fazer... Sim, sim. Não, eu penso assim, a questão da educação, né? E aí que passa pela escola, mas que passa por todos os outros ambientes que você também já citou, né? A família, os espaços de socialização mais diversos das ONGs, dos grupos comunitários e das comunidades, como também das igrejas, né? Eu penso que a questão educacional, ela é, né, fundamental, né? Como ela foi, de uma certa forma, uma arma para criar, historicamente, esse quadro que a gente tem aí, ela é também a arma poderosa para a mudança, né? É a partir da educação ou da reeducação dos valores, dos princípios, né? Então, é fundamental que isso esteja inserido em todos os espaços educativos, né? E isto é uma luta ideológica, é uma luta política, acabou de dizer a Luciene, né? A gente tem uma luta política enorme para conseguir isso, e aí é uma luta política ideológica, porque aí falar de gênero é falar de ideologia de gênero, falar de sexualidade é porque você agora está relativizando o sexo da criança, você está incitando opções sexuais diferenciadas, então esse tipo de mitos e preconceitos, sabe, de julgamentos, de ideologias moralizantes, isso vai impedindo um processo de reeducação séria, pautado nos valores, né, humanos, dos direitos humanos, né, da liberdade de expressão, de sexualidade saudável, né, de uma relação humana e fraterna entre todos. Eu penso que, de fato, o processo educativo, ele é fundamental para a gente construir a novas gerações, que elas sejam, de fato, novas mulheres, novos homens, novas pessoas com a orientação sexual que ela tenha, mais pessoas de fato. Né? E também reeducarmos nós, que viemos aí, que somos da geração um pouco de uma construção cheia de tabu, cheia de marca, cheia de coerção, cheia de controle, e que hoje, às vezes, temos dificuldades também nós de lidar com essas temáticas, né? Então, penso que é fundamental a gente falar disso, e acho que dentro das nossas comunidades e dentro das igrejas, isso ainda é muito pouco feito. Às vezes a gente fala, quando faz uma campanha da fraternidade, espera vir outra, depois de 10 anos, para falar de novo, né? Então, a gente precisa ser mais assídua nesses processos, né? Tem que entrar em todos os processos evangelizadores, da catequese, da juventude, das mulheres, das comunidades, na liturgia, né? Trabalhando essas dimensões da violência simbólica, da violência cultural imposta, das questões políticas, né, nos mobilizando para a luta política. Eu acho que é fundamental. Eu tinha um outro item que eu dizia aqui, né, naquele mobilizar lá me faltou, é mobilizar-nos entre nós para criar os meios possíveis e alternativos, mas mobilizar também para fazer o Estado cumprir o seu dever, né, para que não seja tão inoperante, tão omisso como é. Eu costumo dizer que os parceiros, os homens, os agressores que batem em mulheres, eles são criminosos e devem ser responsabilizados. Mas o Estado é também assassino quando ele não oferece os recursos, quando ele não oferece efetividade para os mecanismos e equipamentos que a gente conquistou a dura penas com a legislação funcione. Quando a saúde não funciona, quando a educação não funciona porque você retira a verba, porque você faz propaganda contra o trabalho dos professores, dos educadores nessa linha. Você também, quando você, assistência social não dá conta disso. Então, o Estado, ele é também muito agressor nessa política também de gênero e de violência contra as mulheres. Então, eu vejo que, de fato, a gente precisa fazer um processo de reeducação muito grande em todos os espaços nossos, né? Eu costumo dizer assim, pela vida das mulheres, a gente tem que tomar uma decisão, em qualquer lugar que a gente está. A gente precisa fazer esse caminho de educação, de desconstrução sociocultural e de reconstrução de um novo jeito de ser homem, de ser mulher, né? Só assim a gente vai ter uma sociedade nova, né? Eu costumo dizer que a gente poderia ter, e oxalá a gente consiga isso, uma sociedade com um patamar de igualdade econômica, né? De igualdade de participação,
Mas se a gente também não tiver igualdade nas relações, nós não vamos, né? E a paz que a gente quer para o mundo, a gente fala de cultura de paz, a cultura de paz vai começar a partir dos nossos ambientes e a partir da nossa luta também para garantir em todos os espaços. Então, sem dúvida, penso que a educação é isso. Eurides, Luciene, nós já estamos aí há 50 minutos, né, com a nossa live, e o tema, assim, né, acho que se deixar a gente vai e as contribuições são muito boas, e a gente tem muita coisa ainda para abordar, assim, porque as contribuições que estão vindo das pessoas que estão nos acompanhando, elas são muito pertinentes, né? Quando nós trazemos toda essa questão da escuta, aí a Jocélia fala assim, ter essa escuta qualificada nas nossas comunidades, a Odete também traz essa questão, escutar o que o silêncio grita. Olha que interessante, né? Escutar o que o silêncio grita. Quase nunca são ditas as palavras, né, sobre a questão da violência, e a gente ter essa sensibilidade de perceber tudo que está correndo aí com as companheiras nas nossas comunidades, no nosso dia a dia, aquela ministra da Eucaristia, a catequista, a menina lá que é da equipe de cantos, enfim, a gente se fazer escutar, né, ter essa sensibilidade, mas para isso a gente precisa falar assim, enquanto comunidade, a gente precisa falar sobre, a gente precisa criar espaços para que isso de fato criem-se possibilidades, né, dessas mulheres darem o seu grito, né? E aí aqui a contribuição também, né, o pessoal trazendo assim bastante essa questão de que nós só teremos, de fato, um avanço, uma libertação da sociedade em geral, porque quando nós falamos de violência contra a mulher, é a sociedade como um todo que sofre também, né? Não é a mulher sofre, logicamente, mas é toda uma sociedade que perece, né? E aí a Ângela Vilela, por exemplo, nos pergunta, né? A violência doméstica é um elemento estrutural dentro da família tradicional cristã? Como a mulher que tem no casamento algo sagrado consegue romper com essa violência? E aí a gente também tem uma outra contribuição que agora eu perdi aqui, a pessoa que fez, mas ela diz assim, como convencer a mulher de não retirar a queixa? Né? Então, quando a gente percebe aí agora, ela teve a coragem de denunciar, de repente volta atrás, retira a queixa, né? Enfim. Então, mais um pouquinho aí para a gente tentar responder aí essas inquietações que as pessoas estão aqui trazendo. Vamos procurar, Eurides, Luciene, ser bastante objetivas, né? Porque está muito bom, mas que a gente tem outras questões também, a gente gostaria de contemplar quem está participando, né? E vamos lá. Eu vou pegar essa questão da queixa, né? Primeiro dizer que essa é uma violência extremamente complexa. Isso. Nas suas causas, na sua dinâmica e nas suas consequências. A gente não está falando de uma pessoa que agrediu e que você nunca viu na vida. A gente está falando de uma pessoa que você ama, que você projetou sonhos, né? Que é o pai de seus filhos, que é aquele ministro da Eucaristia, que é uma pessoa super respeitosa na comunidade. A gente está falando dessa pessoa. Então, não é simples. Romper com o ciclo da violência, que a gente chama de ciclo de violência, não é uma atitude isolada. Isso é um processo. E que, muitas das vezes, quando a gente diz que a gente precisa escutar essas mulheres, a gente pode até dizer para elas, eu não concordo com o que você está falando. Né? Ela não pode hoje retirar a queixa, mas ela pode não querer dar queixa. A mulher tem todo o direito. Eu não posso dizer para essa mulher o que ela tem que fazer. O que a gente faz é possibilitar, dar ferramentas para elas, dar informações, reflexões, construir estratégias, mas
precisamos de garantir a autonomia dessas mulheres, porque senão a gente está, de novo, fazendo dessa mulher uma vítima. Então, eu acho que isso é super importante. E no caso das comunidades e de todos e todas nós, eu sempre digo, a gente precisa ter essa escuta para saber sacar que essa mulher sofre violência. No entanto, a gente precisa encaminhá-la para o serviço especializado. Porque essa violência, essa mulher precisa ser atendida por profissionais qualificados, porque essa violência traz traumas, essa violência traz patologias, traz consequências psíquicas, físicas, emocionais, enfim, para essa mulher. Então, assim, é a gente saber que a gente tem limites, que o nosso papel é ter essa escuta e identificar, e aí cada um e cada uma de nós, cada grupo, vai construindo as estratégias. Às vezes, deixar lá no espaço onde as pessoas participam, deixar lá panfletos, tem muitos, sabe? Deixa lá, coloca um vídeo, enfim, né? Cria, a gente não tem uma receita de bolo, a gente vai construindo. E sempre identificou essa mulher, ela precisa ser ajudada, encaminhá-la para o serviço especializado. Nem todas as mulheres querem denunciar ou podem denunciar. E a gente precisa respeitar essas mulheres e dizer assim, olha só, eu estou aqui com você, eu posso até discordar, mas eu estou aqui com você. E encaminhá-la porque a gente chama dos centros especializados de atendimento, para ela ter orientação psicológica, jurídica, assistencial, psicossocial, para essa mulher compreender e criar. Tem duas palavrinhas que são fundamentais. Primeiro, as mulheres que sofrem violência, elas têm vergonha, elas têm medo e elas acham que isso só acontece com elas. O oposto disso é solidariedade e partilha, né? Criar vínculos de solidariedade e partilha para com essas mulheres. Acho que é isso. Ok. Vai, Laurides. Tá, eu penso que essa questão da queixa, eu concordo plenamente com o que a Lucineide falou, não vou repetir para a gente poder avançar, né? Outra pergunta relacionada com a questão das religiões judaico-cristãs, né? Se elas são promotoras de violência. Só mais uma contribuição. O Celso também traz com essa questão que a Ângela faz, né? Os ministros, muitas vezes, ou, né, enfim, quem está ali conduzindo a comunidade, às vezes estimula a violência doméstica a partir da leitura fundamentalista. Eurides? Sim, estou te ouvindo. Você caiu, mas já voltei. Então... Oi. Caiu, isso. Então, muitas vezes os ministros acabam justificando muitas questões aí a partir da leitura fundamentalista da Bíblia. Certo. Então, né, se a religião judaico-cristã, todas as religiões, elas traem as suas contradições, e nessa linha da violência de gênero, das questões das mulheres, né, tem aí eu não gosto muito de usar a palavra culpabilização, mas tem uma responsabilização grande nesse processo de construção também sociocultural. Eu fiz o meu mestrado trabalhando gênero, violência e religião, né, e aí eu trabalhava um pouquinho como é que é ritualizada pelas religiões, e aqui não é uma religião ou outra, aqui, né, como é que são ritualizadas pelas religiões essa própria relação de violência e de desigualdade entre gênero, né? Por exemplo, uma das formas é os nossos ritos sacramentais, alguns deles, com todo o respeito e valorização da graça que a gente tem para os sacramentos. Mas quando eles são colocados como uma camisa de força, que de uma certa forma ele tira a liberdade, a autonomia das mulheres, ou das pessoas, né? Mas das mulheres, eles acabam sendo tutela para perpetuar essas relações desiguais de gênero e papéis sociais. Como é o caso, por exemplo, do casamento. O casamento, ele é indissolúvel quando aquele juramento
de viver harmonicamente, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, um cuidando do outro, um se respeitando com o outro, ele é indissolúvel. Mas quando esse casamento começa a ser um espaço de guerra, um espaço de destruição da vida, um espaço de mata, esse pacto já foi quebrado. Então não dá para ficar insistindo que é indissolúvel numa relação dessa. Então a gente precisa reler os processos, né? Ele é indissolúvel, sim, quando o pacto de relações harmoniosas, justas, entre ambos são verificados. Então, retrabalhar isso, né? E aí eu costumo dizer que um pouco a gente faz isso, né? A cultura e a educação vai criando papéis e comportamentos, e muitas vezes a religião, acriticamente, acaba jogando água benta nesse processo. Então, de fato, não dá para negar. Acho que a gente fez um bom caminho, penso que uma grande parte, né, e aqui eu falo mais da Igreja Católica, que é o meu espaço de inserção, poderia ter outras, mas eu não tenho, tem um bom grupo na Igreja Católica que já faz uma releitura disso, quando coloca, e o próprio Jesus diz, né, a vida das pessoas está acima de qualquer lei, a vida das pessoas está em cima de qualquer doutrina, a vida das pessoas está em cima de qualquer uma outra questão. Então, isso a gente precisa compreender. Mas, infelizmente, não só no passado, mas nos nossos dias, o Celso disse é verdade. Nós temos dentro das nossas igrejas, também da Igreja Católica e de outras, né, essa visão fundamentalista, que você acaba com uma linguagem, né, de passividade, de resignação, né, de aceitação como sofrimento, como caminho de salvação, essa coisa bem arcaica aí que a gente achava que era lá da Idade Média, né, do tempo da cristandade, e que volta com muita força aí com grupos fundamentalistas, que a gente está convivendo com isso. E aí eu acho que, de novo, puxa para nós a responsabilidade da SEB de fazer uma releitura diferente da Bíblia, uma releitura... E aí a gente tem muita gente, né, as teólogas feministas têm nos ajudado muito nisso, né, num processo muito grande de releitura, né, tanto da ação das mulheres, né, as mulheres, como é que elas são apresentadas, como é que elas resistiram, como é que elas superaram, quanto da própria leitura. Eu acho que Jesus foi o primeiro a romper com isso, né? Quem não tiver pecado, assine pela pedra. Se é um prostituto, tem também a prostituta. Então, você precisa retrabalhar essa questão. Mas não dá para negar que nós também temos uma parcela grande de responsabilidade na permanência e na reprodução desses comportamentos a partir de muitos ensinamentos cristãos que, de uma certa forma, não são libertadores, né? Não são feitos, de uma certa forma, nessa perspectiva da defesa da vida das pessoas e de garantia da liberdade e da felicidade para todos. E, sobretudo, para as mulheres, né, que são vitimadas aí. Sim. Muito bem. Quarentena e violência doméstica, o que as SEBs têm a ver com isso? Nós estamos, então, com a Eurides Oliveira, Luciene Medeiros, nesse rico debate, nessa roda de conversa, e aí a Érica, ela já apresenta para nós uma sugestão de um documentário gênero, que é sobre aborda a questão religião sobre a política de gênero na América Latina. Maravilhoso. Então, fica aí a dica. É muito bom. Olha aí, muito Maravilhoso. bom. Maravilhoso. Provavelmente a professora dela é que indicou, né? Não, no caso foi ela que me indicou. Ela que te indicou. É sempre uma troca, é um intercâmbio legal. Isso é muito bom. E aí, gente, assim, nós estamos falando aí da questão da violência contra a mulher, e essa violência ela é cometida por um agressor, né? Como que vocês também podem orientar, e aí tem também a contribuição que a Odete, lá do Mato Grosso, traz, né? Que o agressor também ele precisa de tratamento, ele precisa né, de ter esse olhar de como superar essa questão, né, e não agir dessa forma. E aí o Celso, num comentário lá no início, ele diz, poucos comentários de homens aqui nessa live. Né? Então, quer dizer, como que a gente também envolve os companheiros, os irmãos das nossas comunidades nesse debate, né? Porque a questão da violência contra a mulher não diz respeito apenas às mulheres, mas
é um envolvimento que a sociedade precisa ter. Nós precisamos sair dessa juntos e juntas, né? No sentido, bom, tudo isso é um acúmulo de patriarcalismo, machismo, etc. E como que a gente supera, então, juntas, toda essa problemática, porque isso atinge a família como um todo, a igreja como um todo e a sociedade como um todo, né? Então, de que forma que vocês podem orientar, indicar essa questão com o agressor? Eu acho que a gente precisa pensar, pensando na Lei Maria da Penha, né? A gente precisa pensar no campo da prevenção, é aquilo que eu já tinha falado antes, né? Esse é um tema do nosso lugar de fala. Nós somos mulheres, né? Não necessariamente sofremos violência, mas em algum momento na nossa vida, quando eu dirijo o meu carro, né? E aí tô lá na linha vermelha e um cara me xinga, tinha que ser mulher, ali eu estou vivendo uma situação de violência de gênero. Ele faz isso porque eu sou mulher. Então, em algum momento nas nossas vidas, nós três e tantas das mulheres que estão aqui, a gente já passou por uma situação de violência de gênero, né? Então, no campo da prevenção, então esse é o nosso lugar de fala. Nós sofremos essa violência por sermos mulheres, mas precisa ser o lugar de luta dos homens. Os homens precisam, né, assumir essa temática. Enquanto homens, né, outro dia eu fiz uma provocação para um grupo de amigos, né, e vi o quanto era difícil. Eu falei assim, vocês precisam se posicionar, mas culturalmente esses valores estão tão arraigados que é como se não fosse meu. Não, é fundamental que os companheiros das SEBs e os companheiros do Brasil, que os homens discutam essas masculinidades, né? Essa masculinidade tóxica, hegemônica, ela não é única, ela é hegemônica, mas ela não é única, né? E dizer que a violência contra a mulher também é um lugar de luta de homens que acreditam que essas relações não podem acontecer, que as relações entre os homens e as mulheres não devem se dar pelo poder e controle. Isso é uma questão. No campo do homem que comete a agressão, ele precisa ser responsabilizado. E a Lei Maria da Penha, que é um tratado, é uma política pública, está lá explícito em alguns artigos, eu não lembro os números agora, enfim, da questão da responsabilização do agressor, né? Eu tenho, como militante, como pesquisadora, como feminista, né, eu tenho muito cuidado com essa questão de tratamento dos homens. Né? A gente fala de tratamento para alguém que tem uma doença, então, ele sempre não é a culpa desse homem. Lembrando, por que esse homem comete violência contra a mulher? Então, a gente não pode ver isso. Aquele documento da OMS de 2002 tem estudos no mundo inteiro que diz que apenas 2% dos homens cometem violência contra a mulher por uma questão de patologia. Então, é doença mesmo, e aí é essa patologia que leva, mas apenas. Então, a gente não está falando de pessoas doentes, que têm uma patologia que precisa ser tratada. Então, né, mas a gente precisa-se sim criar programas de responsabilização do agressor, e aí isso a gente tem total acordo, conforme está preconizado na Lei Maria da Penha. Ótimo. Nós não sei se tivemos algum probleminha com a Eurides lá, a questão da internet. Imagino que eu escuto sim. vocês, mas voltou aqui. Você está aí. Eu achei que. Acho que eu tinha me escondido ali de baixo. Tinha escondido. Para dar visibilidade
Muito bem. O Everaldo, ele traz uma questão, Luciene, que acho que tem um pouco a ver também com o que você acaba de falar, que infelizmente os agressores saem rápido da cadeia. As penas previstas no Código Penal e tal são muito baixas, infelizmente. Então, de fato, a gente tem uma lei hoje, né, a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, mas aí também temos toda essa questão da justiça, né, da lentidão da justiça. Em muitas situações você tem lá aquela questão de que o agressor não pode se aproximar da vítima e tal. As medidas protetivas. As medidas protetivas, exatamente. Só que quantos casos que a gente conhece, acho que todo mundo que está acompanhando conhece algum caso de que ela tinha medida protetiva e o agressor chegou e matou, né? Sim. E essas mortes, elas não acontecem de cara, assim, de primeira, né? As situações de feminicídio, elas sempre trazem todo um histórico antes, né? Um beliscão, um empurrão, um tapa na cara, um murro, e isso é contínuo, e é anos e anos, e até finalmente acontecer a tragédia tirar a vida mesmo, né, dessa mulher. E aí a Maria Teodolina, que é a nossa querida Teia, ela traz aí um comentário que ela fala do empoderamento das mulheres, né? Que é fundamental, e um dos caminhos é a desconstrução teológica e religiosa. Então, oferecer outros referenciais teológicos e bíblicos, né? Para que a gente possa enxergar, então, com esse olhar, se tratando da religião, né? Com outro olhar, um olhar teológico que, com certeza, traz essa questão da defesa da vida. Luciene, Eurides, assim, acho que a gente vai precisar indo para os finalmente, porque já estamos aí com um tempinho, né? Temos muitas contribuições, a gente já de antemão agradece as contribuições aí do pessoal que está acompanhando, das SEBs do Brasil inteiro, e entre outros, né, pessoas de movimentos aí que eu tenho visto ali, enfim, mas a gente infelizmente não consegue dar conta de responder todas as questões, mas penso que as SEBs, com essa iniciativa de trazer esse debate, digamos assim, um aperitivo para que a gente possa, de fato, fazer isso nas nossas comunidades, né? Se hoje nós unimos Rio de Janeiro, Curitiba, onde você está, Eurico? Manaus, Amazonas, né? Amazonas e o Brasil inteiro que está nos acompanhando, a gente pode fazer isso também nas nossas comunidades, mesmo nesse tempo de pandemia. Por que não criar e usar esses meios para que a gente possa conversar sobre essas questões, né? Então, eu pediria, assim, que vocês pudessem, acho que vocês têm alguma indicação também, né, de leitura, enfim, caminhos aí que a gente possa ajudar, contribuir com as nossas comunidades, para se apoderar e se empoderar da temática. Vamos. Tá, eu queria falar para Jocélia Gomes. Jocélia, que bom que você rompeu o ciclo, né? Eu acho que a gente precisava de uma live só para discutir o ciclo, Jocélia. E aí, quem sabe, você participando também, né? Olha, eu já dando aqui, olha, isso é cabeça de militante, me perdoe, Salete Eurides. Eu acho que é importante, é fundamental a questão dos avanços institucionais, né? E aí, lembrando que Salete falou da Lei Maria da Penha, da lei do feminicídio, mas, de fato, a gente... a grande questão é da aplicabilidade da lei. Eu tenho muita preocupação hoje com essa questão da judicialização dos fenômenos sociais, dentre os quais a violência contra a mulher, né, e tantos outros. Acho que a gente precisa priorizar os centros de atendimentos às mulheres vítimas de violência,
porque ali essa mulher ela é atendida, né, conforme eu falei, e não é por acaso. E aqui é uma denúncia gravíssima. Em todos os governos, os primeiros serviços que são fechados e sucateados são os centros especializados, porque eles atendem a essa mulher, na sua dimensão psíquica, nas orientações do campo da assistência e no campo jurídico. Então, isso não acontece por acaso. Assim como não acontece por acaso, né, a antiga SPM, se você abrir o site, todos os textos, todos os documentos, de um dia para o outro, nesse governo misógino, esse governo do ódio, foi excluído. Né? A gente passou uma semana, um tempo, tentando resgatar documentos. Isso não é por acaso. Não é por acaso que o governo federal gastou zero na política de enfrentamento à violência contra a mulher nesse país. Isso é um crime. Isso é um crime contra todos e todas que lutam pela vida. Quero deixar algumas indicações. Eu queria falar para vocês da cartilha Covid-19, Confinamento Sem Violência, da Escola, da Escola de Magistratura, da EMERD, Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Né? Quero deixar para vocês uma sugestão do vídeo Lei Maria da Penha em Cordel. Vocês encontram no YouTube, é maravilhoso. Assim como a campanha Quem Ama Não Mata. Olha aí o vídeo aí. Quem Ama Não Mata, que é de 2013, tem para crianças, para jovens, para nós mais adultos, enfim. Materiais que podem ser usados, né, nesse trabalho que a Euridice tanto maravilhosamente falou para a gente. Lembrar que nessa época da pandemia, gente, as campanhas que estão saindo são de uma criatividade. Então, a hashtag Vizinha Você Não Está Sozinha, da Rede Agora, que são ela, o Projeto Justiceiras, lá de São Paulo, o Fórum de Mulheres de Caxias está com a campanha Isolamento Social Sim, Violência contra a Mulher Não. A gente fez os cards dizendo onde essas mulheres podem obter ajuda. Então, a gente tem uma página no Facebook, FMDM/DC. Lá vocês vão, pessoal do Rio de Janeiro, e especificamente de Duque de Caxias, esses cards. A gente está fazendo uma pesquisa, e eu acho que a gente podia fazer pesquisas em várias comunidades, Euridice, das SEBs, sobre, né, essas mulheres dizerem para a gente como é que elas estão vivendo essa pandemia, os cuidados e a violência contra a mulher. Né? Quero lembrar também o 180, o 190, e aí, para fechar, não sei se dá para ver, essa revista, O Social em Questão, que eu e a professora Rita de Freitas, da UF, organizamos, vocês podem fazer o download no site do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Aqui tem várias experiências do Brasil inteiro sobre questão da desigualdade de gênero, enfim. O meu livro, Em Briga de Marido e Mulher, deve se meter a colher, né? O Estado deve meter a colher. E, por fim, esse livro que, como eu coordeno o curso de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e quero agradecer a professora Cláudia Freitas, Hebe Campinha, que estavam aqui com a gente. Esse livro pode fazer um download também no site do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Né? Aqui a gente tem artigos dos professores, das reflexões que acontecem no curso. E, por fim, em Briga de Marido e Mulher, a gente mete a colher, sim, né? E quem ama não mata. E vamos continuar lutando, não só escutando essa mulher, mas também no campo das políticas públicas. E agradecer o convite e dizer que eu estou assim, muito honrada e emocionada de estar aqui com duas pessoas, duas mulheres guerreiras, que eu tive a honra e o prazer de conhecê-las. E Chesco, também a você, tá bom?
Querida Luciene, obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. A gente se conheceu há pouco, mas parece que já faz um bom tempo que a gente se conhece, não é verdade? Quando dizem que quando a gente está na mesma caminhada, a gente se encontra, né? Então a gente vai se encontrar com certeza muitas e muitas vezes. Eurides, querida. Tá, eu suas penso que considerações. a Luciene já deu bibliografia suficiente para a gente, né? Queria sugerir também o documentário Rosas Não Calam, é um documentário do Instituto Maria da Penha. Eu penso que ele dá um bom debate nas comunidades. Queria sugerir também que vocês que visitam o site da Unicinos, na parte fala das mulheres, ou textos das mulheres, tem vários textos que ajudam nesse processo de releitura, mais puxado para essa dimensão do religioso, do empoderamento das mulheres, da autonomia. Então, lá tem muito material nessa perspectiva. Também que vocês acompanhem na ONU Mulheres as recomendações que estão sendo dadas para a questão da luta das mulheres nesse tempo de pandemia. Tem aí praticamente mais de 10 orientações, que eu acho que é importante a gente se apropriar também para a nossa luta lá nos municípios, lá nos estados, nesta perspectiva. Eu acho que aí a gente já tem, com tudo que a Luciene falou, bastante material. E aí, as minhas considerações finais também é de gratidão pelo espaço e dizer que, de fato, essa tarefa é de todos nós, né? Que a gente realmente rompa o silêncio. No conceito de violência, a gente tem toda ação ou omissão, né? Então, assim, a omissão, o silêncio, a indiferença é também crime. Então, assim, a gente também participa do crime pela omissão. Então, que a gente realmente rompa o silêncio, né? Faça começo de conversa, aprofundamento de conversa desse tema incansavelmente nos nossos espaços, né? Que a gente use os instrumentos de denúncia, use o 190, use o 180, procure se informar dos telefones locais, né? Tem muitos espaços que estão se criando telefones alternativos nos municípios. Deixar a tarefa de fazer realmente um diagnóstico, não só da violência em si, mas de todos os espaços que se tem no município. Eu sempre trabalho na linha da prevenção, assim, a gente precisa fazer 2 diagnósticos. O diagnóstico da realidade, mas o diagnóstico do que a gente tem para enfrentar essa realidade. E as comunidades precisam saber disso e divulgar, né? Divulgar nas redes sociais, divulgar, sabe, no mural da comunidade, que a gente faça realmente um amplo espaço. E nesse tempo de pandemia, de fato, tem muitas campanhas, tem aplicativos alternativos, que cada estado está criando, que a gente se informe, divulgue nas nossas redes sociais. Vamos fazer, de fato, uma campanha virtual, que é o que a gente consegue fazer no tempo de isolamento, mas de uma maior sensibilização. E, de novo, queria dizer, naquela dimensão que se falou antes do agressor, eu só não posso sair daqui, eu concordo plenamente com a Luciene, que diz que a gente tem que ter cuidado dessa história de patologizar o crime, né? A responsabilização vem em primeiro lugar. Agora, tem iniciativas aí de grupos, né? E eu penso que o que tem que investir na linha dos homens é nesse processo dos próprios homens se reeducarem e eles também falarem, né? Eu quero lembrar aqui o velho Bourdieu, bem antigo, né? Puxando para minha área das ciências sociais, dominação masculina. E ele disse assim: a dominação masculina faz sofrer mulheres e homens, né? E há estudos que comprovam que a violência aumenta, né, por parte dos homens quando as mulheres conseguem sua autonomia e conseguem se empoderar um pouco mais. Mas por que ela aumenta? Porque fere aquele brio de uma concepção também errônea que o homem tem da sua identidade. Então, que os homens não tenham vergonha, que eu falo com carinho, companheiros, não tenham vergonha de ir na mesa do bar, sabe, de ir na pracinha, com os colegas que vocês acreditam, falar também da dificuldade que vocês têm de ser homem, do sofrimento que traz essa carga de provedor, de superior, de machão, né, que se coloca em cima de vocês também pela cultura. Eu acho que é fundamental trabalhar essa reconstrução das masculinidades, né, do papel do ser homem, para que a gente possa, com igualdade. Nós não queremos virar a bandeira,
A gente quer realmente criar relações de reciprocidade. Eu acho que é por aí que a gente constrói o bem comum. É isso. Um abraço, obrigadão por tudo, e a gente está aí para outros momentos, se for necessário. Beijo. Muito bom. Nós queremos também divulgar a campanha que a PJ está fazendo, né, em relação aí à questão da violência. Então, pela vida das companheiras, é a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. Então, pela vida das companheiras. Então, é louvável nessa iniciativa que a Pastoral da Juventude está fazendo, né? Então, começando aí pelas juventudes, mas se estendendo, enfim, para as nossas comunidades, geral aí para a sociedade. Então, vamos entrar aí no site da PJ, né? pj.org.br, e nos informar, ver o que a gente pode também ajudar nessa campanha contra a violência contra as mulheres, a partir da Pastoral da Juventude. Eu acho que, infelizmente, temos que encerrar, né? Está muito bom a conversa, eu acho que a gente pode repetir, aí tem muitas contribuições, bem legal e que é fortalecedor lá de feitas. Só agradecer mais uma vez a participação da Luciene, da Eurides, e agradecer às SEBs do Brasil, que tiveram essa iniciativa, essa, digamos, coragem, né? Coragem de trazer um tema que a gente sabe que está na sociedade, mas ela atinge diretamente as nossas comunidades, né? E quando a gente fala em igreja, quando a gente fala em igreja libertadora, religião libertadora, que se nós somos os seguidores de Jesus, ele veio trazendo essa questão, né, da vida como dom maior, a vida defendida em todas as suas circunstâncias, né? Então, nós temos essa missão de não só ser promotores da vida. E a vida das mulheres, ela é ameaçada em muitas situações. Eclesiais de base, enquanto ser igreja, ter essa presença e essa escuta qualificada, né? Como dizia aí as nossas companheiras, e também escutar esse silêncio que grita. Então, que a gente possa ter essa sensibilidade. Mais uma vez, gratidão, e gratidão a todos que participaram, acompanharam essa live. As SEBs do Brasil começaram nesse período aí de pandemia com as lives. Tivemos uma há 15 dias atrás sobre o bem viver, hoje aqui com essas maravilhosas mulheres aqui, lutadoras, e já convidamos você também para participar daqui a 15 dias. Nós teremos dia 16, então, 16 de junho, a próxima live. Estamos fechando aí a questão da temática, mas nós vamos aí, a partir das divulgações, vocês vão acompanhar e já estão desde já convidados. Já põe na sua agenda aí, às 20 horas, nesse mesmo espaço, nesse mesmo canal. Um abraço a todos e todas que acompanharam, e mais uma vez, muito obrigada a Luciene e a Eurides. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até.